E a gente está chegando com mais um podcast da CDL de Itajaí. Já viu, né, que hoje a gente está num ambiente um pouquinho diferente. Saímos lá da CDL e viemos aqui para um estúdio até para ver se rola, se fica legal. De repente vai virar a nossa nova casa por aqui, mas a nossa logo continua sendo a mesma, os nossos entrevistados, o nosso conteúdo. E hoje, no programa deste episódio, a gente vai falar sobre um assunto muito importante que serve tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas e muitas vezes pode até se confundir na hora da execução entre departamento de recursos humanos, gestão de pessoas. Então, eu não entendo disso, né? Gosto do assunto, mas quando eu gosto do assunto e quero saber um pouquinho mais, eu trago para vocês um especialista. Hoje, a nossa convidada é a Débora Oliveira Silva. Ela tem a PW aqui em Itajaí. E aí, segura o meu English, gente. Professional Work RH. É muito chique, né? Eu não sou fraca, não, aqui nos meus entrevistados. Débora, obrigada pela tua presença, por estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do teu conhecimento, né, e da tua experiência com quem está nos assistindo pelo YouTube, mas também nos ouvindo nas nossas plataformas de áudio. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Não. Eu não vou cortar, né? Porque eu adoro essa pegadinha, né? Porque eu não digo para a pessoa que ela não pode, produção, dizer boa tarde, bom dia, boa noite, porque isso aqui vai no YouTube e vai a qualquer lugar. Então a gente não corta, tá? Porque aqui não tem corte, Ai, Débora. meu Deus. Pode ficar bem assustada, porque aqui não pode errar. Tanto que eu deixo quando a gente dá uma escorregadinha, eu não corto. Mas boa tarde, bom dia e boa noite para você. Boa tarde, bom dia e boa noite. Muito honrada pelo convite do CDL, né? É um prazer imenso estar representando a nossa cidade, nosso estado de Santa Catarina e falando de gestão de pessoas, de recursos humanos. Quando eu te perguntei aqui no começo, né, qual era as tuas funções, você me trouxe gestão de RH, analista comportamental e terapeuta sistêmica. Aliás, terapia sistêmica é um assunto que nós vamos deixar para um outro programa, para que a gente possa aproveitar, porque é uma novidade, mas não é. Tem muita gente que sabe como funciona, tem muitas pessoas que confundem, mas no portfólio, né, lá no currículo da Débora, tem essas 3 áreas: gestão de RH, analista comportamental e terapeuta sistêmica. Mas hoje a gente quer falar especificamente sobre a questão do RH e das questões comportamentais de colaboradores, mas também de gestores. Então, eu quero entender, né, para a gente já começar o nosso bate-papo, Débora, o que é um RH? É a mesma coisa que um DP, departamento pessoal. Então, vamos começar pelo básico. Vamos lá. Então, a gente tem dentro do recursos humanos, o famoso RH, alguns braços. E ainda dentro desses braços, a gente tem vários subsistemas. Mas a gente vai entrar, então, só para ficar um pouco mais claro e fácil de entendimento, que é a gestão de pessoas e departamento pessoal. Departamento pessoal é tudo aquilo que envolve direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado, tá? Que está respaldado aí pela nossa CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Quando a gente fala do outro lado, que é a gestão de pessoas, é cuidar desse capital humano. Uma coisa são direitos e deveres, tudo aquilo que é burocrático, tudo aquilo que é, vamos lá, ponto eletrônico, e-social, medicina e saúde ocupacional, CIPA, né? Tantos braços que vai abrindo para o departamento pessoal que está totalmente ligado com a contabilidade, com o contábil, mas que as empresas têm ali, muitas vezes dentro das suas empresas, uma pessoa que cuida do departamento pessoal. Ponto eletrônico, admissões, rescisões, enfim. E aí, gestão de pessoas, que seria o quê? O cuidado com essas vidas, né? Desde quando se faz gestão de pessoas nas empresas? Sempre fez ou não? Né? Qual é a realidade hoje? Quando é que ela começou a passar realmente a ser necessária? E a diferença que... Opa, produção. E a diferença que existe, né, quando eu faço uma gestão de pessoas e quando eu não faço? Uma pergunta complexa, mas vamos lá. Eu digo que sempre houve essa necessidade. Eu acho que desde sempre, né? Desde lá, muito atrás, quando a gente ganhou respaldo sobre a legislação, né? Que ficou evidenciado os direitos do colaborador. Porém, muitos já faziam gestão de pessoas e não sabiam o que era isso. Por dom, porque às vezes a gente vê que muitos gestores já têm isso no DNA, sabe? Já tem isso no DNA, fazem naturalmente, cuidam de pessoas naturalmente. Porém, eu percebi isso muito mais forte a partir da pandemia.
desde de 2020 em diante, que houve isolamento, houve o famoso home office, onde houve esse afastamento das pessoas, e daí ficou evidenciado pessoas adoecidas, né? A falta do contato físico, o olho no olho, o cuidado de superior imediato e o liderado, tá? O engajamento, o clima organizacional, isso ficou muito mais evidenciado pós-pandemia. Isso é o que eu percebi. Mas já de muitos anos vem sido evidenciado, era muito necessário que isso fosse feito, porque se olhava muito para os direitos dos funcionários. Tá, mas não é só isso. Daí onde a gente hoje fala de salário emocional, e aí vai abrindo outras vertentes muito mais faladas atualmente. E, Débora, quando eu falo, né, nesse cuidado que eu tenho que ter com o meu colaborador, né, com o meu trabalhador, com o meu funcionário, isso, independe de tamanho de empresa, qualquer pessoa tem que ter, né, qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer gestor tem que ter esse olhar? Ou, não, eu tenho uma pequena empresa, são 2 pessoas ali, não precisa, eu tenho que me preocupar com quem tem 300 colaboradores. Eu comento muito uma frase, até acho que está no nosso site da PW, que diz o seguinte: o capital humano é a maior riqueza de uma organização. Quem entende isso tem um tesouro, tá? Então, independente se eu tenho um colaborador, se eu tenho 5.000 colaboradores, 10.000 colaboradores, porque existem empresas desse porte muito maiores, inclusive, multinacionais, enfim, é necessário gestão de pessoas, tá? Porque se tu não gerir o teu capital humano, tu fica sozinho e tu não faz nada sozinho. Então, eu sempre digo para os nossos clientes, tu faz sozinho o teu negócio rodar? Ele me diz, não. Então, né? Então, ele em si, só quando ele está, ele e mais ninguém numa empresa, ok. Mas a partir do momento que ele tem ele mais um, eu já preciso gerir aquele um, né? E quando é que a pessoa percebe que está precisando, né, de um cuidado, de um olhar, de um projeto, de uma execução? Quando está precisando da Débora? Vamos lá. As pessoas hoje estão fazendo mais com menos, tá? Então, a gente vê empresários operacionalizando, deixando de fazer a gestão do negócio dele e indo lá para a demanda diária. E quando ele vai para a demanda diária, ele não tem olhos para as outras coisas. Ele diz o seguinte: eu estou apagando incêndio todo dia. Quando acaba o meu expediente, parece que eu não fiz nada. Quanto mais olhar para alguém, quanto mais eu dar um feedback, quanto mais eu fazer uma avaliação de desempenho, é muito menos um café com um colaborador e olhar para ele para entender o que ele está passando, vivenciando, tá? Então, a gente percebe o quê? As pessoas estão assoberbadas, sobrecarregadas. Gestores atirando para tudo que é lado. Fazendo o operacional, fazendo o financeiro, comprando, vendendo, sabe? Atendendo o cliente, viajando. E ali a gente entende que é um gestor que é pai, que é esposo e que ainda é empresário, tá? Então, diante disso, começam a abrir os sintomas. Ele começa a perceber, não para ninguém na minha empresa. Por que, Débora? Eu pago tão bem, né? Ou, Débora, me trocam por R$50. Trocam a minha empresa por R$50, né? E é onde ele acha que é questão salarial. Então, são sintomas que a gente vai percebendo. Como que é a cultura dessa empresa, né? São padrões muito engessados, rígidos. O funcionário, ele é olhado como um número ou como uma pessoa, né? De que forma ele é tratado? De que forma ele é abordado? Ele sabe o porquê que ele está executando tal função? Ele vê propósito naquilo que ele executa dentro da empresa? A empresa é clara para ele? Há uma comunicação? Não há? Então, quando ele chega para nós, o problema já está instalado. Tu chega para realmente apagar um incêndio São grande. Colaboradores que não têm nenhum ano de casa, só que a empresa tem 15. Opa, peraí, por que tem 15 anos de fundação, mas tem uma galera nova, recém-contratada, tá? Pessoas que não sabem o que estão fazendo na empresa. Tô aqui, mas não sei nem porquê, né? O que eu percebo também, além do empresário nos procurar, quando a gente já está lá dentro da empresa dele, a gente começa a falar com a equipe. E a equipe diz para nós, Débora, assim, ó, a gente não sabe o que eu posso ser aqui dentro. Eu não vejo um propósito, né? Eu só executo.
E aí, no 5º dia útil, cai meu dinheiro e ok. Mas e o porquê disso? Então, as pessoas, o que eu percebi, isso a gente tem vivenciado claramente, que as pessoas hoje estão numa empresa pelo pertencimento. Eu preciso me sentir parte. Uhum. Se eu não me sentir uma partícula daquela empresa, não faz sentido para mim. E enquanto não faz sentido para mim, eu vou procurar sentido em outro lugar. Aí que vem a tal da rotatividade. Aí Ela não vem. acha aqui, ela vai para outro e vai buscando. Porque não é só sobre a remuneração em si. Não É o valor que aquela empresa, aquela marca gera para ti. Exatamente. Eu vou dizer algo que pode ser um choque para quem está ouvindo. Eu adoro, e fica adoro. essa dica. Corta, pega bem esse corte, produção, porque é esse que vai pro destaque. Manda ver, porque a gente gosta de foco. Se você acha que as pessoas ficam na empresa pelo dinheiro, pelo salário, não é mais assim. As pessoas estão ficando nas empresas por pertencer. É todo um pacote. É o lugar, é a estrutura, é a gestão, é o clima organizacional, é o propósito que aquela empresa tem para a sociedade, o que aquela empresa entrega. Eu faço parte disso, a empresa conta comigo. Então, assim, não é mais sobre dinheiro. Uhum. O dinheiro, ele se torna irrelevante perto de um contexto tão maior, sabe? Então, por isso a gente olha com esse olhar humanizado, que é o que a PW faz, de entrar lá e identificar. Débora, mas aí eu vou vamos, já que a gente começou a cavocar, vamos cavocar, né? Tu tá me falando de toda essa situação de que a empresa, o colaborador, ele não entende porque ele tá ali, ele não entende o propósito, abriu a caixa, tá tudo bagunçado. Mas de alguém é a responsabilidade dessa bagunça. Uhum. Talvez até o gestor não saiba por que a empresa dele existe? Talvez o próprio dono não saiba por que a empresa dele existe? Com certeza. Com certeza. Uhum. Tem muitos gestores que estão há anos tocando a sua empresa, mas não eram nem mais para estar com ela. É um momento difícil, hein? É um momento delicado. Uhum. É um momento que a PW também trabalha com ele. E eu vou te dizer, quando a gente entra para uma consultoria, eu digo, a mudança ela é de cima para baixo. Ela não é de baixo para cima. Certo? Uhum. Eu não vou construir uma casa, colocar um telhado lindo com fundamento podre, né? Que não vai aguentar a estrutura. Então, eu preciso mexer nas bases. E a base é a diretoria, a base é o fundador da empresa. Então, não adianta eu trocar toda uma equipe, eu colocar lá um pacote de benefícios lindo e maravilhoso, com vale alimentação, com isso, com cartão flexível, seja lá o que for, e eu ter ali um gestor totalmente autocrático, né? Onde eu mando e eles obedecem. Não vai adiantar. Então, sim, a tua pergunta ela é pertinente, porque muitos estão ali sem saber realmente o propósito dele, né? Às vezes, ele poderia já nem estar mais numa gestão tão direta. Muitos, eles têm dificuldade de se desprender do operacional. Muitos têm dificuldade, eu não delego, porque eu não confio. Sim, você só vai confiar se você delegar. E aí a gente entra, por exemplo, naqueles perfis, naqueles cenários de empresas familiares. Então, eu sou a dona, né? Pode não parecer, mas eu tô lá com meus 70 anos. Tenho que passar pro meu filho. Mas o meu filho trabalha de um jeito totalmente diferente de quando eu comecei. Então, ele quer modernizar, ele quer trazer ferramentas, né? Ele quer trazer pessoas diferentes da que eu trabalhei. E isso choca. Sim. Como fazer essa transição? Principalmente trazendo para a nossa realidade aqui, Débora. Para empresas pequenas, né? Para aquela loja que tem 2 ou 3 funcionários e que os funcionários é o proprietário. Sim. E os 2 filhos. Como fazer isso? Como é que tu trabalha esse choque de gerações? Primeiro, acho que a gente tem que trabalhar baseado na verdade. A verdade, ela vira uma chave, tá? E o mercado, ele não tá mais como era há anos atrás, há 30 anos atrás. A gente tem ainda gerações trabalhando, 80 anos, 70 anos, né? Porém, pode perceber que essas empresas, elas vão ficando para trás. Elas deixam de ser atrativas para quem tá chegando no mercado, porque a gente está chegando com uma geração muito nova. E ali, quando a gente tem uma transição, onde tem ali um fundador muito mais velho, mas tem um administrador, que é o filho, que está ali com os seus 30, vamos pensar assim, numa média dessa idade, ele vem com uma mentalidade mais robusta, mais dinâmica, onde ele quer implantar. Só que aí a consultoria ela entra, porque assim, ó,
esse filho, ele não vai convencer o pai. Tem que ser alguém de fora que venha com empoderamento e dizer assim, ó, entre fatos e dados aqui, tu não tem como argumentar, né? Vocês podem continuar na gestão que vocês estão, só que assim, as pessoas realmente não vão parar. Porque elas estão indo em busca pelo pertencer. E eles não vão pertencer. Essa geração nova, ela não fica numa mentalidade muito engessada. Porque ele não consegue executar, e é uma geração muito imediatista. Então, o que a gente faz? Como consultoria, nós somos isentos, certo? Trazemos, e aí trabalhamos individualmente dizendo, olha, vocês têm que optar. É um passo, sabe? Que tem que ser dado. Porque tudo é escolha. Ou eles vão ficar onde eles estão, ou eles vão transferir esse bastão para esse gestor, esse administrador, às vezes é até contratado. Às vezes é um gerente. Tá? Que tem essa visão humanizada, que vem com uma pegada mais dinâmica. E esse cara, se ele também não tiver uma mudança da parte da gestão, fundação, digamos assim, ele também não fica. A gente percebe também. Empresas pequenas que trazem um gerente para fazer a diferença, eu já trabalhei em uma delas, tá? Que não parava o gerente. Opa, peraí, que estranho, né? Tem alguma coisa errada. O gerente não para, mas por quê? Porque tem tudo a ver com os fundadores. Então, porque ele não se sente parte. Tudo que ele faz é como se fosse catavento papel na ventania. Não surte o efeito desejado. E aí esse gestor também vai sair. Ou seja, são empresas que estão indo embora. Fechando portas. Esses dias eu fui com o meu marido tomar um café. Eu percebi... Uma panificadora muito... Eu acho que quando eu era criança era o mesmo mobiliário. Era o mesmo piso na parede. Tu entende? Então, que eu já me diz muito desse lugar. Não inovou. Então, eu já entendo quem são os gestores daquele lugar. Continua sendo... A gente tem que ter uma mudança contínua. Que eu sempre falo, é melhoria contínua sempre. E aí, a gente fala sobre essa questão das novas gerações. O que eles querem, né? Eles são imediatistas, aquela coisa de rotina não é com eles. Então, eu olhando de fora, né, e vendo o teu trabalho, na verdade, é um exercício exaustivo também para o gestor, né? Porque você pega uma galera nova, cada uma do seu jeito, né? Principalmente essa última geração, e que para você manter ele, você tem que fazer uma ginástica imensa e extremamente cansativa, muitas vezes, porque não é do perfil dele ficar ali 3 anos, 4 anos. Eu tive 2 empregos na vida e depois eu fui empreender, né? Você ficou tanto tempo na tua carteira lá de trabalho e foi empreender. Hoje não, abri a carteira deles, eles estão 1 ano aqui, 2 anos ali, porque eles querem coisas novas, diferentes. Tá, e como é que esse gestor faz com isso, Débora? Como é que ele consegue conciliar isso sem também, né, tirar dos trilhos a sua empresa e o que ele também se propôs a fazer antes, né, da chegada, porque pode estar dando certo, mas vai mudando as pessoas, vai mudando, e tu não pode também ficar mudando toda hora. Como é que ele trabalha em relação a isso? Eu vou te dizer que eu acho que de uns anos para cá, então vamos pegar ali o marco pós-pandemia, o mercado mudou em vários segmentos, e o RH talvez seja um dos que mais tem mudado. Ele muda a todo momento, tá? Em que sentido? Com essa geração imediatista, a gente está tendo que olhar para a nossa estrutura interna de empresa e entender de que forma eu vou segurar, que a gente fala que é a retenção de talentos. Porque assim, hoje eu tenho que estar fazendo algo para que ele fique. Então, primeiro vem o que a gente falou até agora, pertencer. Como eu vou fazer ele pertencer? Eu vou engajar ele. Ele precisa ser ouvido. Ele é parte integrante na execução de processos, né? A gente, esses dias, fez processos na PW, mesa, equipe. O que tu acha? O que tu acha? Vamos construir como? O que eu fiz? Pertencimento. Tá? Então, eu preciso engajar, eu preciso trazer ele junto na tomada de decisões. Tá? E mais do que isso eu estou falando só de pertencimento, mas vamos pensar agora em um outro braço que o RH está tendo que tirar da cartola muitas estratégias, falando ali de gestores, tá? E RH junto, claro. Por exemplo, remuneração. Está tendo vários insights de remuneração flexível, por indicadores, por entrega de resultados, porque o que ele entende? O salário base é só um detalhe.
né? Hoje eu sou bonificado nisso, hoje eu tenho se eu bater a minha meta, eu tenho tantos percentuais, e vamos ser um pouco mais audaciosos, a gente atende alguns clientes, que muitos colaboradores estão fazendo parte da sociedade, do quadro societário. Olha só, diga assim, ó, que jogada de mestre, quando a gente vê uma bancada de diretoria olhando para talentos que fazem o meu negócio girar, e que eu digo para ti assim, ó, pela tua entrega de resultados, você entra para o quadro societário agora. Pertencimento puro. Então, quando você entra lá numa empresa que você vislumbra aonde você pode chegar, que seja até numa bancada de sociedade, faz você ficar. Então, quem está tendo essas estratégias está despontando no mercado. A gente entra como consultoria para trazer essas ideias. Para dizer para vocês, olha, gente, não adianta ficar aumentando salário base, vocês não vão reter. Ou, a gente já dá o aumento. Que aumento? O dissídio da categoria. E a gente tem muitas empresas que acham que isso é um aumento. Não é um aumento, é uma obrigatoriedade, né? Que é direcionada para a empresa só tem que transferir isso para a folha de colaborador. Mas, de fato, não é um aumento deliberado da parte dele, né? Por livre e espontânea vontade do empregador. Essa maravilha que tu tá falando aí, né? Porque nós já fomos CLT, né, produção? Já trabalhamos, a gente sabe como é estar do outro lado. Tudo isso que tu tá falando, tu já foi também. Olhando todo esse cenário que você falou, da questão do pertencimento, você trouxe uma informação que eu, assistindo um podcast de uns amigos, a pessoa falava, era da tua área, ela disse assim, o colaborador que não vê na empresa onde ele pode chegar, e se a empresa não tem essa capacidade de mostrar para ele que você pode sair daqui e ir para lá, ele não fica. Então, vem bem de encontro do que você falou. Mas pegando esse cenário, hoje nós temos quanto % de empresas que trabalham assim? Eu não tenho essa estatística. Não, mas é pela, né? não, pela tua análise, assim, do que vamos você pegar faz. os meus clientes. Eu tenho 20%, 15%. É muito baixo ainda. Quando ele chega, né? Quando ele chega, ele diz, eu já faço algo. Eu digo, opa, peraí, então eu já sei até como eu estou lidando. Realmente, a gente, como consultoria, tem um desafio. Primeiro, eu tenho que dizer para ti assim, olha, você precisa olhar diferente para tua empresa, senão tu vai morrer na praia. É óbvio que tu vai perder toda a tua equipe. E tu pensa o seguinte, tu tá ali no teu negócio, aquela equipe operacional, ela é boa. Eles desenvolvem. Só que eles saem e vão levar todo esse conhecimento pro teu concorrente. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, assim, ó, às vezes nem é tanto investimento financeiro, tá? São estratégias internas ali que tu consegue reter. Que é, como eu te falei, dos indicadores batidos. A nossa empresa é uma empresa de RH, então eu tenho equipe lá, assistente de RH, eu tenho auxiliar administrativo, eu tenho analista. Todas elas têm metas e elas sabem que o salário delas, elas vão fazer. Com várias estratégias que a gente criou. Porque isso é o quê? Retenção. Eu estou retendo de alguma maneira. Isso sem falar numa estrutura física. A gente atende empresas que, quando eu cheguei lá, não tinha, as pessoas comiam em pé. Tá? Não tinha estrutura física, não tinha lugar de descanso. A gente tem criado tantas coisas lindas. A gente tem criado sala de leitura, sala onde eles vão assistir o Netflix na hora do almoço, né? Lugares onde eles podem, muitas vezes, ali, fazer a prova da faculdade no horário de almoço. Enfim, eles não querem sair da empresa. Porque hoje, quando a gente é procurado, né? A gente fala com os colaboradores, eu não vejo o horário, não vejo o momento que dê 6 horas. Já tá lá na frente do coisa pra bater batendo o meu ponto. O dedo. 15 minutos antes. Exatamente. Eu já vi muita gente fazendo isso. Exatamente. Gente. Né, produção? A gente já viu muito isso no lugar que a gente trabalhava. Ficava lá com o dedo. Ah, não, já passou 5 minutos, não faço mais nada. Agora a gente vê empresas que o colaborador diz assim, Débora, eu amo. Isso eu é amo. Bacana, Eu né? não vejo a hora de chegar segunda-feira para estar lá. Porque lá eu tenho uma estrutura, porque lá eu tenho uma terapeuta. Porque a gente trabalha em alguns lugares onde a gente faz a terapia lá dentro. Associada aos testes comportamentais. Eles são os indicativos e ali vamos explorando, né? Porque o RH também é isso, tá? E o RH dá para fazer muita coisa. E hoje eu vejo como as empresas estão carentes de cuidar das pessoas. E aí, quando tu cuida deles, quando tu escuta eles, acabou.
Ele não vai te trocar. E tu traz a questão, né, que não é... A gente conversava esses dias entre ouvir e escutar, tem uma grande diferença, né? Muita. Então, se você acha que você está ouvindo as pessoas, troca por escutar as pessoas, Exatamente. que é a escutativa, né? De você parar realmente e poder entender aquela pessoa e ver a necessidade dela. E aí, eu acho que também tem um grande desafio, vamos pegar, assim, um cenário do que, né, do nosso estado, né, de Santa Catarina, e aí você caminha para alguns quilômetros, você tem 2 outros estados com características diferentes, mas eu vejo muitos empresários, muitos, né, chefes, gestores, não, mas ele é pago para isso, né? Ele vem aqui, Tem. eu dou a ordem e você tem que executar, aquela coisa meio coronel de ser, né? Tem. A gente tem ainda muitos coronéis? Muito. Demais. Vamos dizer que o estado de Santa Catarina, ele está muito bem, obrigada. Tá? Digamos assim, no cenário Brasil, a gente atende hoje vários estados. Então, vamos pegar Belém do Pará, vamos pegar um pouco da Bahia, até o estado do Amazonas. A gente sabe que tem uma cultura muito fechada. Belém do Pará, então, nem se fala. Ali é como se vamos falar assim... Vamos ter que falar? Não tem como. É como se você não tivesse direitos. Você só tem que entregar. Tá? Você só tem que entregar. É linha de aquilo que produção. deu. Por que estão vindo tanto para o estado de Santa Catarina? Né? É nítido. Estão vindo em penca, em bando para cá. Fazem pesquisa. Primeiro que não tem segurança, então estão vindo por violência e tudo mais. E por falta de oportunidade. Aí tu vai olhar o salário base. Detalhe, muitas empresas não registram. E acho isso muito normal. Não é normal. Até aproveitando... Não existe fazer um teste para ver se a gente gosta e registra, tá? Aqueles 3 meses? Aqueles 3 meses, aquela uma semana. Uma semana. Coloca aqui uma semana, vamos ver, Débora. Eu já digo assim, olha, você está correndo o risco de um processo, tá? A PW, ela já orienta, já na largada. Abriu uma vaga com a gente já fala isso, né? Então, a gente vê muito isso nos estados, tá? Isso está muito enraizado ainda no Brasil. Tá? Que eles não têm direitos, que eles podem trabalhar sem registro. Então, assim, acontece alguma coisa com esse colaborador, o que é dele? O que acontece? Né? Ele não há nenhuma cobertura pelo INSS porque ele não tem nada ali registrado em carteira. Isso é muito comum nos dias de hoje. Tá? E além dessa questão vamos dizer assim, das regras, né? Do que seriam os direitos. Aí entraria no departamento pessoal, né? Os direitos. Aquele jeito de, né, pedir. Que eu não gosto da palavra mandar, né? Mas a gente tem muito ainda esse trato das pessoas, né? Você, não existe o por favor, né? Não existe quem sabe você me ajuda aqui. Não, você tem que fazer isso. Isso também ainda é muito forte? Muito forte. Muito forte. E fazem assim e ainda não dizem nem o porquê. Né? E engraçado que os gestores acham que estão fazendo correto. Porque ele é o dono. Então, não tens que perguntar o porquê. Tá? Então, isso existe muito. É muito comum. Se tu transitar na tua cidade, aí tu vai ver que tem muitas empresas que fazem isso ainda. Débora, dentro da tua profissão, você começou, né? Você tem a PW há 3 anos. A tua trajetória, Débora, também foi dentro de empresas, dentro do RH? Toda essa expertise, todo esse talento aí para o RH foi construído dentro das empresas? Já nasceu com esse feeling, né? Para cuidar de pessoas? Qual é a tua trajetória? Então, posso dizer que assim, a primeira vez que eu trabalhei no RH, eu tinha 19 anos. Mas eu entrei para trabalhar numa empresa chamada, até no bairro de Pinheiros, a Cooper Leite, né? E lá eu trabalhei como recepcionista e fiquei ali, acho que foi 30 dias e me chamaram no RH. Eu falei, nossa, não passei da experiência. Demitida. Não passei da experiência. E, na verdade, eu já estava sendo promovida para o RH. Disseram, olha, você desenvolveu muito bem, você tem uma escuta, você tratou muito bem os clientes, a gente quer que você faça isso com os clientes internos, os colaboradores. E aí, eu caí de paraquedas no RH. Nunca tinha visto um currículo a não ser o meu na vida. E comecei a triar, construir perfil para as vagas, descrições de cargo. Fui indo devagar, tá? Tendo contato com agências de emprego, caí nesse mundo.
e nunca Mas mais saiu. parei. Eu não vou dizer que eu nunca mais parei. Eu fui para o financeiro, eu fui para a gerência administrativa, tá? Mas a gerência administrativa estava no meu guarda-chuva o RH, que era uma empresa no qual eu trabalhei por 9 anos. Uma empresa de São Paulo, Campinas, porém sediada em Itajaí. E ali eu comecei a fazer RH de fato. E aí não parei mais. Aí eu fui para outras empresas de âmbito nacional. Dentro do momento em que você trabalhava dentro das empresas, né, que aí você começou a entender, ver como é que funcionava, foi aí que tu descobriu que precisava da PW? Que tinha uma lacuna, Nossa. que tinha um déficit? Então, tenho muita gratidão a todas as empresas pelas quais eu passei, né? Tem aquelas que o coração bate forte, quando eu passo na frente ainda dá vontade de chorar, saudade, né? E é lindo isso, né? E quem me conhece, tá vendo, sabe até qual é a empresa. Mas eu percebi que eu me via como um pássaro numa gaiola, né? Precisava voar e fazer gestão de pessoas de uma forma muito peculiar, cuidando da individualidade das pessoas. Eu não sou DP, tá? Eu não gosto, eu sei fazer uma revisão no punho aqui, mas eu não curto isso. Eu não nasci para isso. Pode ver que pessoas que são departamento pessoal, façam o DISC, saberão, têm um índice alto de conformidade, um perfil muito analítico, e não é o meu perfil. Eu sou uma dominante executora. Tamo junto, Eu amiga. fiz meu DISC, minha amiga íntima, fiz meu DISC essa semana. Tamo juntas. Deu mais de 50%. Eita, vou dar uma olhada nisso aí. Vamos fazer teu enneagrama agora. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? Que o DP, esse perfil muito analítico, não é a minha cara. E aí, eu descobri que eu fazia recursos humanos, sim, com um perfil de olhar para o todo. O gestão de pessoas, tu olha para o todo. Tu olha para os gestores, tu olha para os liderados, tu olha para o clima organizacional. Quando que eu fui ver isso, né? A tua pergunta. Tava numa empresa, trabalhando, plena, coordenadora de RH, com uma equipe enorme de RH, sobre a minha gestão, técnicos de segurança do trabalho, analistas, auxiliares e tudo mais. Uma empresa muito conhecida. Porém, me deu aquele insight, eu falei, deu. Eu não me sinto pertencendo. Eu não me sinto uma partícula, tá? Então, assim, ó, eu podia entregar muito mais do que aquela organização me pedia. Só que eu não podia entregar, porque isso não estava no escopo, porque... Tu tinha um gestor acima de ti É uma que era pra empresa fazer muito isso. grande, não era eu que delimitava as normas e procedimentos. Então, eu pensei, entendi. Tá? Além disso, eu, como trabalhava numa empresa privada, eu acionava, em alguns momentos, quando necessário, algumas agências de emprego. E, assim, eu nunca tive sucesso com essas empresas porque eu ficava sem resposta, porque não me mandavam os perfis que eu precisava. E daí eu pensei, vamos pensar numa coisa. Eu posso entregar isso. Eu sei o que eu busco, eu sei o que eu posso. Só que, assim, ó, fui com a cara e com a coragem. Me mergulhei nesse mundo de carreira solo, com o incentivo do meu marido, que sempre viu potencial. Marido tá aqui, depois... Calma aí, marido. Ele sempre Depois é eu vou meu fazer fã. uma foto e botar do Ele é marido. sempre o meu fã. Marido, ele tá aqui marido. Eu também tenho um né? parceiro A gente muito faz legal. 25 anos de casado, então ele sempre me apoiou. Já tá com a moral boa, viu, marido? Não Assim. E aí ele falou, por que tu não encara? Por que tu não vai para esse mundo sozinha? E faz aquilo que tu nasceu para fazer? E daí, onde eu consigo hoje, sem medo de errar, falar que eu faço o RH bem personalizado. Um RH bem à minha cara. E todos os colaboradores da PW, todas as meninas que trabalham comigo, todo mundo fala, Débora, quando eu falo com elas, parece que eu tô falando contigo. Olha a sensação de pertencimento. Tu tem réplicas tua? Tenho. Cada uma, claro, na sua individualidade, mas elas entenderam qual é o propósito da PW, que é fazer gestão de gente, e elas sabem fazer muito bem. Agora, 2 perguntinhas assim pra amassar. Vai ficar aí se tu quiser Dá responder. medo agora, gente. Que tipo de gestor nós temos em Itajaí? Em Itajaí... Sinceridade. Sinceridade. Olha, Itajaí é um celeiro
de grandes empresas. Uhum. Vamos lá, a gente tem aí transporte e logística muito fortíssimo. Tenho vários clientes nessa vertente que estão muito preocupados em cuidar de pessoas. Muitos mesmo. Tenho vários, Uhum. tá? Se a gente for olhar para pequeno e médio, a gente está muito carente. Uhum. Gostei, foi sincero. Se a gente for olhar para uma estrutura com uma bandeira, uma marca Uhum. a nível nacional que veio aqui e montou uma filial, a gente está muito bem. Uhum. Não que não tenha o que fazer, tá? Não é à toa que eu tô trabalhando em algumas. É isso que eu ia te perguntar. Não existe 100% perfeição. Não tem como atingir isso. Em algum momento, tu vai... Na verdade, é um trabalho contínuo. Tu vai estar sempre tendo que estar revendo, porque são pessoas. Exato. E quanto maior a empresa, né? Eu tenho que manter aquilo ali. Daí eu tenho que ter dentro, talvez, a gente tem... Não é que a gente não atenda grandes empresas. A gente dá uma consultoria para dar ali, ó, uma visão para essa equipe de RH, né? Revisitar processos. A gente não trabalha só com gestão de pessoas. A gente revisita todos os processos, é bem importante falar disso, tá? Que, por exemplo, Débora, tá tudo aqui. Eu olho e falei, meu Deus, desde quando é essa política de remuneração? Né? Vocês não têm plano de carreira e vocês são desse tamanho, Uhum. né? Então, assim, vocês não têm steps salariais, tá tudo meio engessado, é isso mesmo? Mas tu olha a estrutura e fala, por quê? Né? E são empresas de anos, tá? Então, não tem muito a ver. Então, a gente atende. Só que o que eu quero falar com isso, assim, ó. Muitas vezes, tu olha o RH que tem uma equipe lá, mas não tá totalmente estruturada. Porque ela não vence a demanda. Pro tamanho da empresa é pequeno o RH dela, então ela necessita de uma consultoria. Inclusive, a gente tá com mapeamento de processos. Fica a dica, pessoal. Quem quer estruturar. O que é isso, mapeamento de processos? Porque, assim, tem tudo a ver com gestão de pessoas. Hoje, as pessoas entram na empresa e dizem assim, cola no colega... Ela tá aqui 5 anos, ela domina. Ela domina agora, né? Porque quando ela entrou, ela também colou em alguém. Uhum. Só que quando tu cola em alguém, tu já cola em alguém que já encontrou atalhos. Tem já não faz mais os vícios, tá? O processo que deveria ser executado, ele se perdeu. E ela achou o jeitinho dela de fazer, tá? Então, o que a gente faz com o MAP? PW agora está com a parceria com o consultor de mapeamento de processos. Ele entra dentro dos nossos clientes, senta com os colaboradores, vários do mesmo cargo, mapeia, desenha, tudo bonitinho, depois coloca dentro da tua empresa tudo pronto no sistema. Então, um novo colaborador, quando ele chegar, ele vai sentar naquele sistema, ele vai desenvolver, clica aqui, clica lá, abre, fecha a aba... E aí, na dúvida, eu pergunto para quem sabe. Tem um processo estruturado de integração que algumas empresas chamam. O onboarding. Exato. Entendi. O onboarding. A gente faz onboarding, a gente faz um motivacional, workshop. E falando de gestão de pessoas, só para fechar, é muito importante fazer o plano de desenvolvimento individual de gestores, que é o famoso PDI. As pessoas, o que é PDI? Dá para comprar pela internet? Pelo amor de Deus, gente. Isso é uma coisa tão individual, isso é um processo tão árduo, que só com uma mentoria bem consolidada para te desenvolver. Que é alguém, eu vou lá para dentro da tua empresa, eu e tu, e a gente desenvolve aonde que tu quer chegar, qual que é o teu alvo. Então, vamos traçar metas, prazos, o que tu precisa entregar. Então, na verdade, é aquilo que você falou, começar pela pessoa que é chave. Então, essa primeira pessoa, ela precisaria ter esse plano. Precisa. É isso. Seria ideal cada gestor fazer, né? Tá. Segunda perguntinha. Alguém já foi demitido depois que a Débora passou por lá? Demitido, sim. Claro. Tem que perguntar Tu transforma, então. Gente, a gente trabalhou numa empresa... Você está demitido nem tanto, né? Mas você não cabe nesse lugar aqui. De repente, a pessoa é gestora... Não, você vai ter que fazer ali. Fato e real. A pessoa que estava ali vem para cá. Eu sempre digo, quem é bem meu amigo sabe, a Débora fala muito, é vida vivida. Não é vida contada. Eu estava numa reunião com uma bancada enorme de diretoria. Todos eles passaram pelos testes comportamentais. Eu faço isso. Abro individualmente. E nessa empresa, eles queriam que abrisse de uma forma coletiva. Tá? Ok. A diretoria não era o problema, mas abaixo, uma gerência muito importante, imediata, daquele diretor ali,
Então, tu imagina que tu és uma diretora comercial, abaixo de ti tu tens a tua gerente. E ali, eu tenho que dizer que essa gestora, ela é obrigada a ser desligada da empresa. Só que ela traz muitos resultados. Só que ela traz resultados, entre aspas, são camuflados muitas vezes, né? E a equipe tá doente. Porque eu falei, eu desci e falei com essa equipe. A equipe tá doente e não quer mais trabalhar sob a gestão dessa pessoa. Então, sim, a gente teve que abrir isso para a direção e aí tomou-se a ação de fazer o desligamento desse profissional. Como a gente diz, a gente promove ele para o mercado de trabalho. Mas é que eu acho que é extremamente... A gente claro, fez a pergunta, né? E na verdade, a resposta é... Poderia ser sim, poderia ser não, como dependendo da situação. Mas é que as pessoas, por elas não conhecerem o trabalho, né, Débora? De repente, elas colocam a Juliana ali. Porque só tem a Juliana e bota a Juliana ali. E, de repente, não olhou para outro, não fez um... Ah, não, a Juliana, ela não é nada de exatas, ela é totalmente de humanas. Nossa, Mas me muito botaram a importante. fazer um negócio de exatas que eu detesto o número, que eu detesto aquele tipo de coisa, mas eu tô ali executando porque me colocaram. E aí vem uma pessoa com outro tipo de olhar, vem com as técnicas, vem com as ferramentas e muda. E não quer dizer que a pessoa vai ser demitida, gente, não, né? Mas ela pode ser realocada para um outro tipo de cargo, de ocupação. Mas é que quando entra nessa questão de ter uma consultoria, de entrar uma pessoa dentro da empresa, ela mexe, não tem como não mexer. Não. Né? É Ela dá aquela fantástico. chacoalhada assim. É fantástico. Aí a gente vai entrar para o assessment, que seria a parte toda de testes comportamentais. E quando a gente fala isso, fala, testezinho. Não, gente. Gente, isso é real. Sabe, diz que é vida, Eneagrama é vida, MBTI é vida, e tem outros tantos testes. Só que vamos falar do DISC, por exemplo, ele é vital, a aplicação dele. Só que assim, não adianta a gente só aplicar e não saber interpretar. Eu sou D. O que é D? Tá, mas e o D? E o meu segundo quadrante, qual que é? Tá, isso é estático? Isso é dinâmico? Ele é situacional? Ele é estático? Ele é o quê? Aí a consultora vem e vamos dizer assim, tu tens dominância 50. Só que, peraí, eu preciso que tu vá para os processos. O teu C tá 18. A gente tem que trabalhar. E por isso eu uso tantos testes no PDI. O PDI, ele é norteado primeiramente pelos processos, pelos testes, para eu ver quem é o teu perfil, para a gente poder mexer nesses quadrantes. Diminuir o teu D e subir o teu C. Pra você ir compensando porque em alguns momentos. Porque senão, tu vai surtar. Tu vai surtar. Não adianta só executa. Esse executo, tem gente que confunde muito, tá? Débora, eu quero um gestor D. Dominância aí no mínimo 45. 50, não sabe nem o que tá pedindo. O cara vai passar com um rolo compressor em cima da equipe toda, destruindo. Ei, vamos olhar de forma... Por isso eu falo, ele é tão particular. Por isso aí tu fala assim, Débora, mas por que tem a ver a terapia com um teste? Tudo a ver. Porque a gente tá numa sessão privada, eu pego o teu teste e falo, tá, me conta um pouco da tua vida. Conta a tua história, ele vai contando. Meu pai, minha mãe, Débora, eu fui tratado assim, eu fui criado assim. Que aí entra o teu lado terapeuta. Aí entra o meu lado terapêutico. E aí eu vou entendendo as dores e os traumas. A gente vai buscar ele para ressignificar muitas coisas. Ressignificar as questões. A gente vai falar de crença limitante, sim. Que o pai dele dizia que o chefe que obedece. Eu venho do meu pai era militar. Né? E ok, que legal, tem muita coisa boa nisso, nessa cultura do militarismo. Tem a questão da diligência, da assiduidade, da pontualidade, da palavra, do fio de bigode, tem. Mas tem muito assim, ei, não pergunta. Faça. Então, eu preciso pegar desse cara, desse gestor que foi criado por um pai militar. Eu tenho vários clientes, tá? Vários. O que eu fiz? Hoje eles estão voando, felizes. Eu disse, pega o que é bom do teu pai. Vamos lá, o que tu tem dele? Pontualidade, pim. Vamos fazer um cheque. Beleza. Agora, o que tu não quer? Vamos trabalhar isso? Então, a gente abre uma análise SWOT e vai. Forças, pontos fracos. Já fiquei análise SWOT. Então, isso tudo... Quando eu fiz a minha análise SWOT, não deu certo. Eu já passei por um processo assim. Eu sei o que é o pós-consultoria. Mas é bom, né? Porque você descobre... Gente, como é que deve funcionar, é tão bom. Né? O porquê que acontecem certas coisas, onde você deve realmente colocar a tua energia, onde você não precisa colocar a tua energia, porque não vai te
mudar nada a tua Não vai vida. mudar. E tu só vai sofrer. Ai, que bom conversar contigo. A gente podia fazer depois uma terapia com a Débora, né? Pro próximo A programa. gente vê o quanto é um divisor de águas quando a gente pega o teste e ele é só um detalhe. Uhum. Só que aquilo vai abrindo tanta coisa. Vai abrindo. Eu recebo feedbacks assim, direto. Seja de colaborador, porque a gente aplica os testes nos colaboradores. E na gestão. E eles vão falar, Débora, mudou tanto a minha vida. Sabe, eu sou um melhor esposo, eu sou um melhor pai, a partir daquela nossa conversa. Então, acaba ajudando em tudo. Em tudo. Para fechar, deixa um recado, então, para quem ainda acha que fazer, né, gestão é ter um departamento de RH. Ai, fazer gestão do departamento é bem difícil. Mas, assim, não é a mesma coisa. Simples assim. É importantíssimo olhar para as pessoas do modo totalmente individual. Talvez você hoje é um empresário, mas já foi um colaborador de uma empresa e já vivenciou uma empresa que não fazia gestão de pessoas. Então, você sabe o quanto você sofreu. Eu já fui uma colaboradora, hoje não sou mais, então eu consigo olhar para as dores das pessoas que trabalham comigo. Então, assim, ó, não perca a oportunidade de se doar e olhar para essas pessoas, né? Lembra que o teu negócio ele só existe porque elas existem. Então, se você entender isso, já é um grande passo. Fora disso, o próximo passo chama PW. Nós podemos, sim, abrir uma janela incrível, linda, que você vai visualizar muitas outras coisas, né? Eu digo que o mundo é muito colorido quando tu olha para isso. Quando tu olha para a essência das pessoas, quando tu olha para o pertencer, tá? É isso. Eu agradeço muito a conversa, foi ótimo. Eu tô bem emocionada, falar contigo é sempre bom, né, Ju? E a gente já se conectou desde sempre, desde a primeira vez que a gente se viu. E eu acho que é isso. Muito, muito obrigada, CDL, por essa oportunidade. Meu Deus, Zans, é chorona que nem eu, tu viu? Hã? Não vai dar certo essa amizade, nós vamos só passar chorando. Ai, Porque, verdade, olha... que lindo. Não, eu que agradeço, tá? Meu Foi Deus. muito bacana. Ela tava toda temerosa, né? Que era a primeira vez. Que bom que a primeira vez foi comigo, gente. Fiquei muito feliz. Primeiro E a mesmo. gente pôde trocar algumas ideias, trazer para o nosso público. Que eu sempre falo que o podcast da CDL não é um podcast só do varejo, Débora, né? Porque a gente pode trazer tantas coisas ricas, tantas coisas boas. Às vezes a gente falar sobre empreendedorismo, mas a gente falar sobre pessoas, falar sobre emoção, né? Falar sobre desafios, trazer novos insights. Eu acho que isso é o nosso papel, é a nossa missão. Então, eu fico extremamente feliz. Fica aqui o convite, né? Para que a gente possa estar junto falando sobre terapia sistêmica, constelação familiar. Tem muita coisa boa. E essas coisas diferentonas, assim, me chamam muito a atenção. É muito bom, né? né? É que nem essa questão aí do DISC. Eu não precisava fazer DISC, mas eu ouvi falar disso, que eu queria fazer um trabalho de comunicação na área que eu estava trabalhando. Eu vou fazer isso aí, porque eu posso aplicar dentro da minha área da comunicação. E deu bem certo, eu adorei. E fica o convite para você vir outras vezes. Tenho certeza que, além desse momento aqui, a gente vai fazer muita coisa legal junto. Com certeza. Pode me chamar que eu venho, sim. Então tá certo. Obrigada, gente. Sempre quinta-feira, episódio inédito aqui no YouTube. A gente também está lá no Spotify. Aproveita, vai lá, segue a gente. Depois, né, que você terminar de ver esse episódio aqui, deixa lá o seu comentário. Afinal de contas, nós ficamos aqui quase 1 hora batendo um papo. Muito legal, mas a gente merece aí o seu comentário. Segue lá o YouTube da CDL pra gente aumentar os nossos números de seguidores. Mas, muito além disso, poder compartilhar todo esse conhecimento que é de graça, tá? A gente tá aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, próxima quinta-feira tem mais novidade por aqui. Obrigada, gente. Um abraço.